isso vai ficar mais popular ainda, o setor elétrico vai deixar de ser um setor fechado, uma coisa muitas vezes até antiquada, trata o sistema, né, ou essa compilação, essa nova metodologia para avaliar, são informações públicas. Perfeito. Inclusive nós até tentamos, através de pesquisa, de incorporar essa informação de um sisteminha também semelhante que fizesse uma busca pelo nome da empresa e se teria alguma denúncia nas redes sociais, na internet, que pudesse comprometer a imagem da empresa, e nós pensamos em incorporar. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer tê-los aqui e é um prazer estar aqui apresentando a conclusão de um importante trabalho aqui dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. Esse programa foi desenvolvido, está vinculado à empresa CESP, que foi iniciado em 2021, e agora temos um prazer de apresentar a metodologia para avaliação de empresas do setor elétrico a partir de indicadores ESG. Para fazer essa apresentação, eu vou contar aqui com o Alexandre do Instituto Ascente, e temos aqui também uma equipe de bastidores que está nos ajudando em todo esse processo. Isso vai ficar mais popular ainda, o setor elétrico vai deixar de ser um setor fechado, uma coisa muitas vezes até antiquada, para ser moderno. E para ser moderno, nós vamos estar na pauta, vamos estar no dia a dia, no bate-papo com as pessoas, que vão poder, né, escolher aí com a energia que elas querem, e ter essa visão, ter essa transparência em relação aos indicadores vai ser fundamental. Então nós estamos ajudando o setor, ajudando as empresas, ajudando o mercado e ajudando o cidadão comum também, que vai poder saber, né, e conhecer as empresas que geram, que transmitem, que comercializam, que distribuem energia. Parabéns pelo trabalho. E vamos lá às perguntas. Temos algumas perguntas. A primeira que eu vou ler é uma pergunta da Andressa, e ela remete a uma questão de quantas empresas foram analisadas ao total do trabalho e quantas de cada elo da cadeia de valor foram consideradas ao final, né? Considerando que nós temos a geração, transmissão, distribuição e comercialização. Essa informação me foi passada, que assim, são tantos números, eu confesso que eu preciso de uma ajuda aqui, senão... Como nós vimos, inicialmente nós selecionamos um conjunto de 20 empresas, ali teve um primeiro desafio que também nos ajudou no processo de seleção. O que nós, dentro desse processo de seleção das 20 empresas, por exemplo, uma das empresas que tem uma participação relevante na geração no país é a Petrobras. Essa citar porque não tem como não falar, porque nós deixamos a Petrobras fora da avaliação. Porque no relatório de sustentabilidade que a Petrobras divulga, ela utiliza todas as informações referentes a toda a cadeia de valor que ela trabalha, que ela atua, desde petróleo e gás, né, que é o core, a informação principal, até energia elétrica. Então, por isso, a avaliação não era correta, porque nós tínhamos uma empresa que era de um outro setor atuando no setor elétrico. Nessa mesma linha, para citar mais um exemplo, tem várias empresas que atuam no ramo de comercialização, cuja atividade principal é outra, né? Por exemplo, tem alguns bancos que atuam na comercialização. Então, essas informações, os relatórios de sustentabilidade, eles são voltados normalmente para a atividade principal, para os bancos. Então, nós também retiramos. Então, daquele conjunto inicial de 20, nós reduzimos para 18. Depois, nós ampliamos, porque como a coleta de informação foi automatizada, e para isso nós selecionamos, então, 69 empresas, nós conseguimos reunir informações de 69 empresas. Dessas 69 empresas, 31, elas atenderam o critério de fazer a publicação utilizando como referência a iniciativa GRI, né, que é o que foi utilizado no modelo. São 16 empresas de geração, desse total das empresas avaliadas, 5 de transmissão, 9 de distribuição e uma comercializadora. O que é importante também, na avaliação que nós fizemos, as empresas que atuam no setor elétrico, elas estão cada vez mais atuando de forma verticalizada, elas atuam em mais de um setor. Então, nós definimos que
A maior parte da receita que a empresa tem é o elo que ela vai ser avaliada. Então, se a receita da empresa ela é proveniente da geração, mesmo ela atuando em transmissão e distribuição, ela vai ser avaliada como uma geradora. E da mesma forma, por isso que tem um conjunto menor de comercializadoras, porque comercializadoras que só atuam na comercialização é um grupo bem menor de empresas. As outras são bancos, então isso também vai eliminando. Então, por isso que tem essa forma. Nós precisávamos definir uma forma para avaliarmos as empresas e nós acabamos optando pela receita, né? Qual a maior fonte da receita da empresa. Bom, uma segunda pergunta, daí é do Marlon, tá? Serão divulgados os nomes das empresas avaliadas? Então, esse é o que nós estamos avaliando qual a melhor forma de fazer essa divulgação. A ideia não é expor as empresas, a ideia é contribuir para que essas empresas elas possam alcançar níveis mais altos de sustentabilidade. Então, a gente está usando essa informação com muito critério para verificar a melhor forma de publicar sem prejudicar as empresas, mas que isso gere um interesse para que as empresas possam buscar níveis mais altos de sustentabilidade. Maravilha. E mais uma vez, né, Alexandre, lembrando que essas informações que tratam o sistema, né, ou essa compilação, essa nova metodologia para avaliar, são informações públicas. Perfeito. Não tem nenhuma surpresa. Exato. Vocês fizeram e trouxeram uma visão que é entendida, adequada dentro do setor que ela atua, dentro do setor elétrico, né, dentro do elo da cadeia de valor. Mas são informações públicas. Perfeito. Mais uma pergunta da Andressa. Ela pergunta aqui: como é tratada a integração da ferramenta com outros índices e frameworks? A ferramenta poderia incorporar outros documentos como base de dados, exemplo, formulário de referência ou questionários CDP? Sim, a ferramenta ela é uma ferramenta bastante dinâmica e aberta, né? O que teria um trabalho adicional é nessa rotina que foi desenvolvida, verificar como essas informações elas poderiam buscar outras bases, verificar se essas bases elas disponibilizam essa informação de forma pública. Então, a ideia é que o sistema parta da avaliação a partir das informações que as empresas divulgam. Tem alguns mecanismos que, por exemplo, tanto a Bolsa de Valores americana quanto a brasileira, a B3 e o Dow Jones têm utilizado, que é buscar apoio em sistemas externos como o Sustainalytics ou RepTrak, para verificar se existem denúncias que acontecem que as empresas não divulgam, mas que tem um sistema de monitoramento externo à empresa que está buscando, que isso comprometeria a imagem da empresa e isso seria captado de forma rápida. Esse talvez é um mecanismo importante de ser incorporado também, exatamente para evitar ficar restrito única e exclusivamente à divulgação do que a empresa faz. Seria um olhar externo incorporado ao projeto. Isso nós chegamos a avaliar, mas nós não conseguimos encontrar um mecanismo, porque essas informações são restritas, elas são pagas, então teria que buscar uma outra forma. Inclusive, nós até tentamos, através de pesquisa, de incorporar essa informação de um sisteminha também semelhante que fizesse uma busca pelo nome da empresa e se teria alguma denúncia nas redes sociais, na internet, que pudesse comprometer a imagem da empresa, e nós pensamos em incorporar. Talvez essas informações ainda elas são incipientes, elas não têm grandes denúncias, não comprometer a empresa, mas essa é algo interessante de, no futuro, num aprimoramento do modelo, incorporar essas novas variáveis. Entendido. Bom, o Fábio também pergunta, aliás, ele pergunta: ao longo do desenvolvimento do projeto, qual a percepção formada sobre o nível de maturidade das empresas do setor em relação à transparência e padrão de divulgação de informações ESG? Essa pergunta é muito interessante, Alex e o Fábio, porque esse é uma das partes do trabalho da dissertação de mestrado que está sendo feita.
A ideia é verificarmos como... Tem um artigo internacional que nos inspirou para fazer algo semelhante, de analisar cada um dos relatórios de sustentabilidade das empresas e trazer um olhar nacional, ou seja, olhar como o Brasil, como as empresas do setor elétrico brasileiro têm divulgado essas informações. Então, fica o convite, a gente ainda não está com os resultados prontos, mas assim que nós tivermos, se você quiser deixar o seu contato, a ideia é que isso se torne um dos produtos, um artigo nacional com essa informação de como as empresas têm divulgado as suas informações. Um gap analysis, os pontos fracos, os pontos fortes dos relatórios. Isso é uma contribuição que a gente pretende deixar. Nós vamos fazer questão, acho que faz parte do nosso dever de ofício, divulgar todos os trabalhos, todos os frutos, né, todos os trabalhos realizados aqui, né, dentro desse trabalho dentro da pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. Essa é uma das prerrogativas, exato, né? Tem que ter divulgação, e essa é a nossa ideia é que o trabalho acabou ficando, algumas partes ainda o trabalho continua independentemente da conclusão do projeto com a CESP, né? E nós fazemos questão de continuar divulgando. Legal, ótimo. Para todos os nossos colaboradores, para todas as pessoas que de alguma maneira têm interesse na CESP e na Auren. Bom, a Bárbara nos pergunta quais tipos de indicadores, KPIs, usados de base para chegar ao resultado apresentado. Poderia dar um exemplo? Sim, poderia. Só pegando por exemplo, alguns temas materiais, né, emissões de gás de efeito estufa, pegando por tema, né, de meio ambiente, emissão de gás de efeito estufa, uso da água, para pegar 2, para responsabilidade social, como a empresa tem divulgado as questões relacionadas a gênero, que mais de responsabilidade social? Gênero, a parte de salários eu acho que está em governança corporativa. Por exemplo, quantas denúncias a empresa recebeu e como ela respondeu a essas denúncias. Então, essa é uma informação que consta dos relatórios de sustentabilidade. Essa nós entendemos como importante. Eu não lembro, se eu não me engano, o artigo do SNPTE traz a forma que nós utilizamos para selecionar os temas materiais. Esse artigo está disponível. Inclusive, o título do artigo é Selecionando os Temas Materiais. Quem é a Vanessa? Paula? É a Bárbara. Bárbara. Nenhuma, nem outra. É a Bárbara. Bárbara, se você puder nos enviar o seu contato, nós tomamos a liberdade de encaminhar o artigo que foi publicado sobre esse tema no SNPTE, e com isso você tem acesso às informações. Tá? Mais uma vez, nós podemos deixar disponível aqui dentro do... Boa, Patrícia, como é bom trabalhar em grupo, né? Porque a minha memória já está faz tempo comprometida. No site do Instituto, está aqui na tela, www.acendebrasil.com.br, todos os estudos que são públicos, e esse é um artigo público, está a divulgação desse artigo que foi publicado no SNPTE. Obrigado, Patrícia, por ter lembrado. Bom, vou avançar aqui mais uma pergunta. Tá? O Tiago nos pergunta, o trabalho foi desenvolvido com o P&D da ANEEL. Existe intenção da agência em tornar o ranking como obrigatório, assim como são os relatórios anuais de desempenho das empresas reguladas pela agência? Então, Tiago, isso não é algo que nós podemos fazer uma recomendação, né, no relatório final que será encaminhado à ANEEL. Nós faremos essa recomendação de que a ANEEL utilize, se não essa metodologia, mas algo que ela possa desenvolver, já tem um bom início, que ela possa usar essa forma de divulgar, até para gerar essa transparência, né, para trazer informações de uma forma... Porque os relatórios de sustentabilidade, eles são densos, eles são extensos, né? Dificilmente uma pessoa ou
algumas pessoas, tirando os pesquisadores que pegaram os relatórios e ficaram lendo, têm paciência de ler. Um ranking, ele tem esse papel, ele sintetiza um conjunto de informações numa tabela, ou seja, tem lá meio ambiente, qual foi a nota que essa empresa tirou, responsabilidade social, governança, quais foram os indicadores reportados, né? E o sistema é muito dinâmico, para fazer qualquer tipo de alteração é relativamente rápido, então poderia ter aprimoramentos, é o que nós costumamos dizer, né? Na ciência, você coloca algo, uma primeira proposta, e a sociedade tem o papel de ir aprimorando essa proposta. Nós não temos a intenção e nem a pretensão de que esse seja um sistema pronto e acabado, mas que ele possa passar por aprimoramentos, pela crítica de outros pesquisadores, de outras pessoas, de gente que atua e trabalha no setor, principalmente com quem trabalha no setor no tema ESG. Bom, a Vanessa pergunta também, tá? A metodologia Reporting Matters conversa com a metodologia criada? Boa pergunta, Vanessa. Eu precisaria entender um pouquinho melhor o que é essa metodologia. Eu confesso que nesse levantamento que nós fizemos, eu não lembro de ter visto. Se alguém tiver essa informação, por favor, fique à vontade, mas eu realmente não tenho essa informação. Podemos olhar e, sem dúvida nenhuma, vale a pena. É muito dinâmico, né? O processo lá, quando nós iniciamos, foram 24. Provavelmente, nesse meio tempo, deve ter surgido mais alguma. Essa eu confesso de não lembrar. E a Patrícia está me sinalizando que ela também não lembra. Então... Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui extremamente interessante. Legal. O Rafael nos pergunta, né? Como essa metodologia ajuda a ANEEL a fiscalizar o greenwashing? Então, é uma metodologia que poderia, como eu disse, né, ela está partindo da informação dos relatórios de sustentabilidade das empresas. Tá? Então, essa é a primeira base para a geração do ranking. Como eu comentei, nós tentamos buscar informações fora do ambiente da empresa, porque se tiver algum acidente ou alguma informação que a empresa não tem interesse em divulgar, nós buscamos outros mecanismos de descobrir. Entendemos que essa é uma fragilidade da metodologia. Isso é importante que a sociedade tenha canais de denúncia para que, se a empresa consta com um relatório extremamente bem avaliado e ela pratica algum tipo de greenwashing, né, ela omite algumas informações, isso apareça. Esse é um desafio metodológico, nós estamos procurando, nós sabemos que tem algumas iniciativas que são pagas, como eu comentei, né, o Sustainalytics, o Alex me lembrou aqui do Rap Risk, enfim, tem algumas, se eu não me engano, tem mais uma, que poderia ser incorporado, mas aí teria que ser pago. Então a gente está buscando algum mecanismo público de algo como o Reclame Aqui, né, que pudesse existir para que essa informação... Fizemos algumas tentativas, desenvolvemos alguns mecanismos de busca, não apareceu nada, né, então a gente se sentiu fragilizado para incorporar essa informação, mas essa é uma das informações que seguramente no futuro ela deve ser incorporada. Falando do objetivo, o objetivo praticamente o título do projeto é o que nós perseguimos como objetivo, que foi desenvolver uma metodologia para avaliar o desempenho ESG de empresas do setor elétrico, usando indicadores disponíveis sem a necessidade de resposta de um questionário ou de algo específico. Nós utilizamos para isso os relatórios de sustentabilidade que as empresas têm a obrigação de publicar anualmente, essa é uma obrigação da própria ANEEL, e a nossa motivação para desenvolvermos esse projeto foram 4. Como os senhores sabem, existe uma preocupação com o desempenho ambiental, responsabilidade social e governança das empresas. Esse tema ganhou importância e relevância nos últimos anos, e motivados por essa importância, nós propusemos esse projeto de P&D. Além disso, nós identificamos que faltava uma forma objetiva e homogênea para avaliar as empresas do setor elétrico especificamente. Nós temos, como nós veremos,
uma série de iniciativas que trabalham com o tema ESG, que avaliam as empresas, mas nós identificamos a necessidade de um olhar específico para o setor elétrico. O setor elétrico tem as suas especificidades e nós entendemos que olhar para o setor de uma forma específica poderia ser algo importante. Além disso, com essa avaliação que é feita pela metodologia que nós desenvolvemos, esses resultados, esperamos que no futuro eles sejam abertos e estejam divulgados para que cada empresa consiga identificar as suas lacunas, onde é possível melhorar. Então, trazendo esse diagnóstico, essa informação, permite que a empresa possa melhorar o seu desempenho. Vai ter claramente quais são os aspectos que podem ser melhorados e, a partir daí, então, a empresa pode trabalhar para que esse desempenho melhore. E, finalmente, num mundo onde os recursos são restritos, ter a clareza de onde esses recursos podem ser mais bem empregados faz com que esses recursos sejam melhor alocados, promovendo resultados mais concretos. Todo início de projeto de P&D, nós temos o desafio de ter que nós chamamos de esquemático de solução. Então, quando nós iniciamos o projeto, até antes de iniciarmos o projeto, quando estávamos na fase de elaboração das propostas, nós pensamos como alcançar esse resultado. E esse foi o primeiro esquemático da solução do problema que nós tínhamos, que encaminhava uma resposta. Então, nós imaginávamos que nós poderíamos dividir a solução em 3 temas, no E, no S e no G, nos temas ambientais, responsabilidade social e governança corporativa. Nós não tínhamos clareza como que nós avaliaríamos o nível de excelência das empresas, se um código de cores, um semafórico, se usando os critérios das agências de ratings, como AAA ou CCC, ou ainda a avaliação convencional, variando de 0 a 100. Então, nós veremos como foi a nossa solução. Já vai aparecer. É algo relativamente semelhante, mas com algumas particularidades. Então, nós temos nos indicadores a relação das empresas e quais as notas que elas alcançaram. Como eu disse, nós optamos por uma avaliação de 0 a 100, que é a forma mais convencional, que as pessoas já estão habituadas a essa avaliação. E, ao lado dessa primeira avaliação, depois nós teremos a oportunidade de navegarmos por esse sisteminha que foi montado para a apresentação dos resultados. E essa primeira tela, ela traz a classificação das empresas e a quantidade de indicadores reportados. Nós entenderemos melhor por que essa quantidade de indicadores. Aqui tem uma outra tela que mostra o histórico das empresas, ou seja, as notas que elas alcançaram em cada um dos anos. A avaliação é feita anualmente, como eu comentei, utilizando os relatórios de sustentabilidade que as empresas publicam. E, ao lado dessa primeira tela, nós temos a quantidade de indicadores que foram reportados. Na tela sobre indicadores, obrigado. Nós temos a relação dos indicadores que foram considerados na avaliação. Então, dependendo o elo da cadeia de valor que a empresa está avaliada, se ela foi classificada como uma empresa de geração, de transmissão, de distribuição ou de comercialização, existe uma quantidade diferente de indicadores que foram considerados, que variam entre 24 e 35. Nós mostraremos por que esses números. E aí tem a tabela de pesos, ou seja, nós também adotamos um conjunto de pesos para normalizar essa informação, para chegarmos na avaliação que varia de 0 a 100. Nós também colocamos uma outra tela, que são as outras iniciativas, uma sugestão da CESP durante as nossas conversas, que seria interessante saber, na medida que as empresas são avaliadas, se elas participavam de outras iniciativas, como, por exemplo, se elas eram aderentes ao ISE, ao Pacto Global,
a classificação do CDP e também se ela utilizava o GRI para publicação das suas informações. Então, nesse conjunto de telas, nós temos uma avaliação bastante profunda de como as empresas têm atuado, têm trabalhado ao longo do tempo, porque tem uma avaliação temporal também com relação ao tema ESG. Então, entendendo melhor como nós chegamos nesse resultado ao longo de um período de 2 anos, estudando e aprofundando o tema, nós dividimos esse projeto, esse é a tela inicial que vocês terão a oportunidade de no futuro acessar pela internet, né? O sistema já está pronto, nós só estamos trabalhando no formato que nós divulgaremos essas informações, qual será a melhor forma de trabalhar para divulgar essas informações, e quando nós navegarmos no final, vocês terão uma ideia melhor de como é feita a transição, de quais são as pesquisas que o sistema proporciona. Como eu estava comentando, esse projeto ele foi dividido em 8 etapas, que antes tem ainda no resultado do projeto, qual foi o modelo, e aqui nós fizemos uma comparação com outras iniciativas, antes de entrar em como nós trabalhamos o projeto como um todo. Esse projeto ele é um índice que atribui notas, né, e estabelece um ranking ESG, e as notas atribuídas nas empresas variam entre 0 e 100. É um projeto, é um sistema que considera os temas ambientais, de responsabilidade social e governança corporativa, não utiliza questionário, as informações são buscadas diretamente dos relatórios de sustentabilidade, e o índice ele é calculado a partir de indicadores ESG, né? Foi feito todo um trabalho de seleção de indicadores ESG para os temas materiais que foram identificados como fundamentais para o setor elétrico e considerando o elo da cadeia de valor, se a empresa ela atua predominantemente na geração ou na transmissão, na distribuição ou na comercialização. Do lado direito nós temos a relação, né, a fórmula que foi utilizada, o índice, ele é calculado a partir de uma somatória do conjunto de indicadores que nós selecionamos, multiplicado pelo peso de cada um desses indicadores. Então, como eu comentei, a quantidade de indicadores ele varia pelo elo da cadeia de valor que a empresa faz parte, e ele, no caso, pode variar de 29 a 34. Tem uma sutileza, né? Eu falei 35, mas como a metodologia ela é revista todos os anos, então de 2022 para 2023 nós tivemos uma redução, uma revisão nos indicadores do GRI. Então nós fizemos esse ajuste, nós começamos o projeto avaliando um conjunto de 35 e no ano seguinte já caiu para 34 em virtude desse ajuste que foi feito. Comparando o nosso projeto, o projeto que foi desenvolvido com outras iniciativas internacionais que também avaliam as empresas a partir do tema ESG, nós temos algumas comparações só para ter uma ideia de como eles se classificam, como as empresas, as agências têm avaliado as empresas. Então, pegando em primeiro lugar a MSCI, ela tem uma pontuação, como ela usa o conjunto de avaliação das agências de ratings, do CCC ao AAA, né? Ele faz uma avaliação de um conjunto de empresas a partir da certificação que eles emitem. Eles consideram, na avaliação, o tema ambiental, responsabilidade social e governança, também não utilizam questionário. Quando nós vamos para a avaliação feita pela S&P Global, que é o que calcula o que é semelhante ao ISE, aqui, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, da Bolsa de Valores do Brasil, nós temos o semelhante à Bolsa americana, ao Dow Jones, que quem calcula é a S&P. Então, ela utiliza
na avaliação das empresas, uma pontuação que varia de 0 a 100, né? Ela utiliza um questionário, é um questionário com centenas de perguntas, também voltada para o meio ambiente, responsabilidade social e governança, e o número que eles calculam é o valor do índice de sustentabilidade da Bolsa Americana. Nós temos também a avaliação da EcoVadis, também usa uma pontuação que varia entre 0 e 100. A partir dessa pontuação, eles concedem uma classificação que eles chamam de medalhas, que varia de bronze até platina, sendo que a pontuação que a empresa ou a medalha que ela obtém, se ela faz parte do top 1% ou do top 50%, em virtude dessa classificação que vocês estão vendo. Também considera na avaliação os temas ambientais, sociais e de governança e utiliza um questionário. E, finalmente, a avaliação que é feita pela Bloomberg tem uma pontuação também de 0 a 100, é uma avaliação do desempenho de igualdade de gênero, né, feita especificamente pela Bloomberg, e, nesse caso, ele utiliza os indicadores de responsabilidade social e de governança corporativa e não utiliza questionário. Então... Perfeito. E a Paula pergunta, em relação aos próximos passos, existe uma expectativa de tornar essa metodologia e ferramenta aplicável a outros setores? Paula, isso não, assim, nossa especialidade é o setor elétrico, né? Obviamente que se formos convidados a desenvolvermos essa metodologia ou aplicarmos em outros setores, pesquisador gosta de desafio, então, sendo desafiado, seguramente nós perseguiríamos essa forma, estudaríamos, nos aprofundaríamos para desenvolver essa metodologia para outros setores. Mas, por enquanto, o nosso desafio é tentar fazer com que essa metodologia seja aplicada e disponível no setor elétrico. Se nós conseguirmos essa iniciativa, essa divulgação, esse uso da metodologia para o setor elétrico já seria um grande alcance do que nós desenvolvemos no projeto. Perfeito. Paulo, não temos mais perguntas, então eu vou passar agora para o encerramento da minha parte. Primeiramente, agradecendo a todo mundo que participou, que está conosco aqui nessa transmissão. Agradecer ao time aqui dos bastidores que estão nos ajudando nas respostas e também aqui na parte técnica. Agradecer ao Instituto Ascendi, que foi formidável no desenvolvimento desse trabalho, a interação que foi grandiosa para nós, essa jornada foi fantástica e com certeza os próximos passos aí nós vamos render bons frutos para o setor, na busca de transparência, na busca da modernização, que é o que precisa esse negócio de energia. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alex. Ficamos à disposição e, como colocado, os nossos contatos devem ter, pelo Instituto, vocês podem utilizar, fiquem à vontade, nós estamos à disposição para aprofundarmos a conversa, fornecermos mais informações e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pelo financiamento do projeto. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.